Bom dia, bom dia, bom dia. Bom Dia, dia, meu Ibson. camarada. Bom dia, Júnior. E aí, tranquilo? Tudo bem? Tudo bem com vocês aqui no Sabadão Pipoca Ágil, né, cara? Todo sábado, de 9 às 10, aqui na Digital Edu. E hoje é um esquenta, né, cara? Esquenta aí do Conajaio, com grandes pessoas ilustres aqui, né? O dono da parada, né? O dono do produto aqui, né? O autêntico P.O., Wagner Drummond. E o nosso amigo excelentíssimo Júnior. Tudo bem com vocês aí? Tudo jóia? Maravilha. Júnior, bom dia. Bom dia, pessoal. Um prazer enorme a gente estar aqui no meio de dois grandes amigos e feras aí, Wagner e Ibson. A gente tem aí uma relação bem estrita aí, né, de várias ações em conjunto, né? E é muito bom a gente aqui poder estar participando aqui desse esquenta, nesse sabadão aqui com Pipoca Ágil. Né, o Ibson, inclusive, eu sou aí um dos padrinhos desse nome do Pipoca Ágil, né? Então por isso que Sim, isso há 7 anos, mais ou menos, né? é Onde a verdade. gente teve aí essa participação, né? De certa maneira, aí fui o padrinho, batizei Foi. o Pipoca Ágil e junto com o Wagner aí no Conajaio também, desde da criação. Então, são dois grandes amigos e parceiros, um prazer enorme a gente estar junto. Que legal. Maravilha. E assim, gente, hoje é um bate-papo informal, né? Para quem não sabe, semana que vem, na terça-feira, nós começaremos o Conagile, o Congresso Nacional de Agilidade, 100% online, desde 2019, aí eu, Júnior, e eu, Luiz Magrin, tocando o evento e com muito conteúdo, muito conhecimento. Então vai ser uma imersão, geralmente, no universo ágil, né, Júnior, né, Ibson? Das 9 da manhã até as 22 horas. Então é um evento imersivo, realmente, dentro desse universo. E o interessante é que as pessoas, às vezes, falam: "Wagner, mas como é que eu vou ficar de 9 às 22 horas dentro de um evento online, sentado vendo o tempo todo?" Gente, aqui é programação, é planejamento, tá? Apesar de ser uma imersão, vocês têm a oportunidade de selecionar aquelas palestras que vocês querem assistir, com interação, e as palestras, que você não puder estar presente, você assiste a gravação, se você tiver a credencial VIP. Então, assim, é uma vantagem desse universo digital, desse universo online, que a gente tem a garantia, né, que pelo menos a gente proporciona essa garantia de você ter acesso a 100% do conteúdo, o que não acontece em um evento presencial, né, Ibson? Então, se Sim. você tiver, por exemplo, o interesse, de estar nos stands para conhecer os patrocinadores, que vale a pena, networking, você perde o tema. Então você tem que escolher: eu quero fazer networking, eu quero ter conteúdo, eu quero fazer aquilo. No universo digital, você consegue unir tudo e sem perder nada, né. E assim, E outra essa é coisa, uma né, é, Wagner? E outra coisa, né? Na verdade, a gente foi o pioneiro em evento online, principalmente falando sobre agilidade. Então, quando tudo era mato, aí a gente começou a fazer esse tipo de evento e aí democratiza, traz realmente a oportunidade para quem não está no eixo, principalmente onde acontece a maior parte dos eventos, Rio, São Paulo, né, enfim, e pessoa que esteja em qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil consiga participar e estar interagindo, estar ganhando conhecimento. Então, isso, de certa maneira, é uma grande vantagem, porque faz com que pessoas de qualquer lugar possam participar e aproveitar o conteúdo de forma mais completa, como você acabou de dizer, né? Podendo participar não somente do conteúdo ao vivo, mas também podendo assistir a gravação depois. Então, realmente é uma oportunidade muito grande que as pessoas têm de ganhar conhecimento e realmente evoluir aí na carreira com essa grande quantidade de feras que a gente sempre traz aí nesses eventos, né? isso aí. E uma coisa assim, até para quem está com a gente na Digital Edu, vocês estão vendo que a câmera, a o streaming pode estar desformatado, tá. Como está chegando a data do evento, nós fizemos um ajuste aqui, então provavelmente está sendo atualizado. Então, provavelmente durante essa live nossa, vocês vão ver ali o ajuste da tela, porque está sendo feito em produção, gente. Aqui quem sabe faz ao vivo, quem sabe, né, faz na hora. Então você pode ver alguma mudança aí,
ao atualizar a tela. E assim, marcamos esse bate-papo aqui hoje para falar um pouquinho, antes, né, não só para fazer marketing do evento, a ideia não é essa, é sempre trazer conteúdo, né, Ibsen, no programa de Sim, Pipoca Ágil, sempre com maestria aqui, todo sábado, 9 horas da manhã. Então, assim, nos últimos anos, a agilidade se espalhou, né, pelo mundo corporativo, vários framework, certificações e muitos outros, né, termos aí difundidos, squads, PI planning, várias coisas, eh, sendo realizadas, né. Mas no meio desse turbilhão, muita gente se pergunta: "Será que não esquecemos o porquê de tudo isso, né, o porquê que isso começou, como que tudo começou?" E a agilidade nasceu para simplificar, aproximar pessoas, entregar valor, né, de forma coerente, concisa, né, para todo mundo. E assim, hoje vemos times presos, às vezes, em rituais, empresas medindo velocidade em vez de aprendizado, e líderes confundindo ser ágil com fazer ágil, né. Então não sei se faz sentido para vocês isso, e eu queria até entender a visão de vocês 2 que são atuantes 100% nesse universo, né, da agilidade, quando que a agilidade deixou de ser uma filosofia e virou um produto? Certificação, consultoria, framework, tudo de prateleira. posso Fala começar aí. aqui rapidinho? Uma visão até mais. Eu acho que teu microfone tá vazando, ô Júnior. Teu microfone. Isso, acho que agora tá legal, que ele dá um eco aí. A parada é o seguinte: essa pergunta é interessante, filosofia, né? Ou virou produto? Bom, todo mercado, toda profissão tem sempre, né, vieses, né? Pessoas querendo, né, ensinar, gerar resultado, e outras querem comércio, né? Então, esse é muito espinhoso, né? Você falar sobre isso, mas na realidade, quando as pessoas que estão comigo no simulação de aprendizagens sempre me perguntam sobre certificações, tá? Se é necessário, está no mercado. Eu falei, cara, eu acho que isso é uma resposta até que unânime. Você tem que se certificar para você participar desse mundo ágil, você está com as coisas ligadas, tá? Você está participando, você querer entrar no mundo ágil, você tem que certificar, que já é uma prova, pelo menos teórica, de que você, pelo menos, estudou, né? Se certificou dos assuntos ligados à agilidade. Mas a filosofia que eu acho, depois que as pessoas entram, né, começam a ver que a agilidade ela pode ter resultados, né, e resultados rápidos, a coisa fica tranquila. Mas eu acho que o problema que deturpou um pouco a agilidade é quando ela se preocupou em fazer a agilidade by the book, mas não ligada a resultado, né? E sim como fazer a agilidade em si, né? Não, porque já ligaram para mim e falaram assim, Y, a equipe não quer fazer dele todo dia. É mesmo? A equipe não está, né, não quer fazer, né, outras atividades, mas vem cá, ela está entregando? Ela é uma equipe unida? Ela já trabalha há muito tempo? Porque eu vejo que um evento que eu acho que para mim se torna um team building para produtos novos, equipe nova, é a daily. Né? Essa reunião diária, ela transforma o quê? As pessoas vão se conhecendo, né? Melhor, é um team building, né, a conta-gotas. Tá? Mas eu acho que essa fama que ficou foi a própria implementação de uma maneira errada e tudo, sem ligar no resultado. E uma coisa que eu vejo, já já você vai falar, Júnior, é assim, eu não gosto assim, tem gente que gosta e eu não gosto, de colocar os jargões na frente de você obter resultados. As pessoas vêm com um palavreado bem bonito, uma palavra que eu detesto de falar, mas todo mundo coloca, é mindset, throughput, isso, para quem é leigo, eu falei, nossa, esses caras estão com palavras bonitas aí, mas eu quero ver o resultado. Tá? Então, a minha opinião é essa, bem simplesinha, mas diga aí, Júnior, qual é a tua opinião sobre isso, cara? Eu concordo um pouco com o Y, né? E, na verdade, eu participo aí de alguns movimentos, enfim, cheguei a participar durante um tempo como líder da comunidade do Haro Agile aqui no Brasil também, e sempre fui um crítico dessa questão das certificações, não a certificação em si,
mas pela busca incessante pelas certificações, de realmente a gente querer fazer a agilidade by the book, ou seja, utilizar um Scrum by the book e simplesmente para inglês ver, ou seja, para mostrar que a gente está fazendo sem que isso gere resultado de fato. Tem uma frase muito bacana de um grande filósofo aí, amigo meu, que diz o seguinte: agilidade trouxe mais humanidade ao trabalho, né, Ibsen? E que eu É entendo, na verdade. verdade, é isso, que quando a gente fala de agilidade, a gente está falando de algo feito por, para, com e pelas pessoas, né? Ou seja, a gente está falando de colocar as pessoas em primeiro lugar. Então, quando você coloca a certificação acima das pessoas, quando você coloca as cerimônias, os papéis, enfim, acima das pessoas, você acaba criando alguns problemas, algumas distorções, algumas barreiras, e muitas das vezes você não colhe o resultado daquilo que você está implementando, porque você está fazendo simplesmente por fazer, ou para mostrar que está fazendo, ou para dizer que está no hype, para dizer que está realizando algo ali, ou seja, adotando, implementando a agilidade, né, porque na verdade a agilidade não se implementa, mas que você está realmente utilizando aquilo ali e aí você esquece dos valores e princípios da agilidade. Por isso que eu comecei falando aqui do Harapajaya, porque foi um movimento do Alistair Coburn, que foi um dos signatários do manifesto, que inclusive eu tive a felicidade dele ser o prefaciador do nosso livro Jornada do Ágil Escalado, e que ele justamente fez esse movimento para poder resgatar a essência da agilidade. Ou seja, se é necessário um movimento para resgatar a essência da agilidade, mostra que a essência ela foi se perdendo ao longo do tempo, justamente por conta de quê? Por essa busca excessiva em certificações, em métodos, em frameworks, em bala de prata, em fórmula pronta. E eu gosto muito da visão, o Ibson e Wagner, e aí eu que venho trabalhando aí com outras abordagens que vieram crescendo aí ao longo do tempo e que trouxeram alternativas nesse meio do caminho, como, por exemplo, disciplina de Agile, o próprio DPMM agora também, onde a gente está falando de trazer abordagens que mesclam o melhor da agilidade com o melhor do tradicional, no sentido de você trazer uma governança, trazer um controle, né, trazer aquilo que funciona para aquele contexto do projeto, da organização, e trazendo ali a questão da colaboração, da comunicação, da agilidade, de fato, sem estar preso a essas nomenclaturas, sem estar preso a esses cargos de papéis, cerimônias e tudo mais. Então, o que eu enxergo é que a gente precisa entender o seguinte: eu tenho que me valer o quê? Dos princípios, dos valores, que vivenciar esses valores e princípios para que a gente, de fato, consiga colher os resultados. E aí, muitas das vezes, o que acontece, né, pessoal, é que, principalmente, quando a gente tem uma empresa ou empresas que ainda não tem uma mentalidade muito tradicional no sentido de gestão, e aí você quer simplesmente mostrar que você está fazendo para poder estar no hype, mas você não consegue colher os resultados porque, de fato, aqueles valores e princípios eles não podem ser vivenciados, porque você não pratica a colaboração, a melhoria na comunicação, a empatia, a experimentação e várias outras coisas que a gente poderia falar aqui para que a gente pudesse, então, extrair o melhor da agilidade. Fantástico, cara. Tipo assim, é uma colocação. Ah, tá, Júnior, eu acho que assim, até não tá dando retorno agora, não, mas se você pegar no seu computador, na engrenagem, e depois vai em áudio, coloca cancelamento de eco. Não sei se está marcado para você. Eu acho que isso resolve o Já problema do está marcado, retorno. já está marcado. Tá Já estava marcado, né? marcado já. Não, tranquilo. Então, assim, uma outra coisa, né? Hoje, não sei se faz sentido para vocês, mas estamos medindo o sucesso pelos indicadores. O que realmente mostra, na visão de vocês, que uma empresa é ágil? No contexto básico da agilidade. O que acontece? Deixa eu começar. Eu participei de uma reunião uma vez e os caras estavam discutindo a quantidade de histórias, pontos, de entregues. Eu fiquei assim percebendo, falei, caramba, os caras falam de ponto pra caramba, não que esse ponto aqui, essa sprint foi mais ponto, menos ponto, mas aí
Eu fiquei perguntando, mas vem cá, interessante, ninguém falou assim no valor entregue, né? As pessoas estavam vendo a pontuação e a quantidade de histórias entregues. Mas será que isso gerou valor para o cliente? Então, essa mensagem deu vontade de falar. Eu não podia falar que estava com um ouvinte ali, né? Você estava participando do negócio, eu não podia entrar. Então, isso eu acho que é assim, as pessoas, quer dizer, alguns lugares, eles têm essas metas de quantidade de entrega, quantidade, né? Que nem cinema antigamente, a quantidade de linhas de código que você, né, você mensurava, né, o sucesso pela quantidade de linhas de código, coisas desse tipo. Então, eu acho que hoje em dia a gente está também num hype até interessante de você gerar valor, tá? E esse valor pode ser satisfação do cliente, pode ser mais retorno, né, retorno financeiro, né, o ROI, e várias outras coisas. Agora, volta a dizer, recentemente eu fiquei preocupado quando vi uma reunião dizendo, questionando muito e discutindo bastante a quantidade de histórias, né, sem ter falado. Eu entreguei a coisa que o cliente queria. Né? Então é isso aí, cara. Isso é só um exemplo do que acontece no mercado de trabalho. Diga aí, Júlio. É isso aí. Quando eu falei aqui dessas abordagens aí, que alternativa, né, que eu chamei de alternativa, porque quando a gente olha aí para as abordagens mais populares, enfim, que são utilizadas aí nesse mundo de agilidade, como o Scrum, o Kanban, enfim, né? Então fica sempre esse negócio, o Scrum é melhor, o Kanban é melhor, enfim, essa disputa que às vezes também, na verdade, da mesma maneira que aconteceu quando o Ágil chegou, se popularizou, e aí ficou aquela briguinha ali do Scrum com o PMBOK, ou enfim, né, querendo fazer uma comparação, uma disputa, e depois ver essa disputa entre o Scrum e o Kanban, cara, tudo para mim isso é uma idiotice sem tamanho. Porque, na verdade, um dos princípios que tem lá no próprio Disciplina de Agile diz que o contexto conta e ter escolhas é bom. Então, o que a gente quer dizer com isso? É você ter, de fato, uma visão pragmática daquilo que você vai utilizar dentro da organização. Então, o time, e aí eu gosto muito do conceito do Disciplina de Agile, que ele fala o seguinte, o time escolhe o seu próprio way of working, né, a sua própria forma de trabalho, que pode ser Scrum, Kanban, pode ser uma mescla dos dois, pode ser um tradicional, pode ser um híbrido, pode ser o que quer que seja, chame de juvenal, chame do que você quiser. Mas o que importa, na verdade, é que o resultado ele vai ser gerado. Então, como o Y disse, está gerando valor, eu estou resolvendo a dor do meu cliente, eu estou conseguindo, de fato, entregar algo que mexe o ponteiro da organização, que faz com que os resultados da organização sejam alcançados, porque quando a gente realiza qualquer tipo de iniciativa, né, e aí seja projeto, seja produto, seja o que for, né, como você queira chamar, o objetivo disso tudo, o objetivo final disso tudo, é justamente você fazer com que a estratégia da organização ela seja materializada, ela seja tangibilizada através de uma entrega, através de um resultado que está sendo realizado pelas equipes, pelos times que estão trabalhando ali. Então, o que você precisa entender é o seguinte: eu tô alcançando o resultado, eu estou gerando de fato algo que tinha sido definido e que está fazendo com que a organização ela se mova em direção a realizar esses objetivos estratégicos, a alcançar a sua visão, a alcançar esse ponto futuro que ela quer alcançar. Então, isso é o que a gente precisa entender. Óbvio que existem algumas métricas que são importantes para você, mesmo que sejam mais operacionais, e aí a gente pode entrar aqui, por exemplo, numa discussão entre KPIs e OKRs, por exemplo, e aí entra também nessa disputa, né? O pessoal gosta muito de uma disputa, né? Dizer se um é melhor do que o outro, enfim. E aí entender o seguinte, que ambos são necessários, ou seja, eu vou utilizar, por exemplo, o KPI para medir o desempenho, para dizer o seguinte, a minha engrenagem, a minha máquina, ela está rodando da forma adequada, ela está azeitada, ela está bem determinada, estabelecida e ela está funcionando de uma forma correta, e eu tendo a minha máquina azeitada, funcionando, organizada, de uma forma correta, isso vai me permitir que eu consiga, então, alcançar os meus objetivos, que aí, geralmente, os OKRs vão nos mostrar isso, porque você tem uma mudança de mindset, de mentalidade, onde você deixa de estar focado somente
em medir desempenho para que você possa medir o quê? Resultado. Mostrando que você está produzindo resultados que vão direcionar os esforços para que você consiga, então, alcançar os objetivos estratégicos da organização. Então, acho que é isso. E a gente medir resultado e saber se a gente está gerando valor e está mexendo o ponteiro da organização. Excelente, Júnior. Boa colocação. E é sempre bom bater papo com quem é da área, né? Com quem entende realmente ali, várias visões bem interessantes. Então, assim, o Ibson falou ali no início sobre esquecer um pouco da nomenclatura que é usada, né? O Júnior comentou também. E muitas vezes a gente chega, aprende uma coisa bacana que você gosta, né? O Ibson, por exemplo, falou que aqui não usa mindset, que tem gente que pela palavra mindset ela já Tem mindset, né? coisa de coach, coisa. Mas, gente, desapega disso, pô. Você vai perder oportunidade aí por causa de um nome. Então, às vezes a gente aplica a técnica sem falar como é que chama isso. Não sei, cara, aprendi isso ontem, mas vamos lá. Se vocês gostarem, a gente leva e tudo mais. Lá na frente, a pessoa fala: isso aí era aquele Sim. negócio ali que o pessoal fala de Power BI, não sei o quê. É isso aí. Então, assim, esqueça um pouco a técnica, ainda mais em locais que são tradicionais, onde as pessoas têm uma mentalidade um pouco mais, não é atrasada, não é fixa, é uma mentalidade, assim, que gosta do tradicional, você querer mudar tudo. Eu lembro que quando eu comecei a estudar projetos, a cabeça fica a mil, porque a gente está aprendendo muita coisa, a gente está com coisas, ideias bacanas na cabeça, visualiza funcionando na empresa, e quer chegar e implementar tudo que a gente aprendeu. Isso é normal. A gente quer mostrar valor, a gente quer mostrar que a gente está conseguindo desenvolver. E acaba chegando com sede ao pote, e aí acaba atrapalhando tudo, né? Então, Wagner, assim, isso aí. Só pegando, pode pegando um falar. gancho no que você falou, deixa eu só acrescentar aqui um ponto, né? Que isso é interessante. Muita gente pergunta isso, né? E aí, como é que eu implemento, né, a agilidade aqui na organização, né? De novo, né? A agilidade não se implementa. Mas eu acho que isso que você falou é imprescindível, né? Eu sempre falo com relação a isso. Porque, principalmente, quando a gente tem essa visão errada, né? De que a agilidade ela é bala de prata e tudo mais. E eu entendo que, principalmente quando começou nesse hype, estou falando aqui pelo Brasil, né, enfim, mas quando começou esse hype da agilidade, principalmente com o Scrum, muita coisa que funcionava, que era boa, que dava resultado, foi jogada fora em nome da adoção dessa novidade, ou seja, de algo melhor, de algo que poderia melhorar o resultado da organização. Então, a galera que começou a adotar essas práticas nas organizações, chegava com o pé na porta e falava, cara, isso aqui, tudo que você tem até aqui, que trouxe você até aqui, não funciona mais, joga tudo fora e vamos implementar de novo. E aí é que vem boa parte da culpa, vamos dizer assim, da agilidade, do Scrum, enfim, ter se queimado em algumas organizações por causa disso, de uma má adoção, achando que era realmente uma bala de prata e que você poderia descartar. E aí, como eu disse aqui anteriormente, eu entendo muito que esse caminho do meio, o valor do híbrido, né, de você realmente trazer ali um pouco de cada aspecto, é que realmente vai trazer o resultado para a organização. Então, aquilo que está funcionando, aquilo que gera resultado, continua utilizando, e aquilo que não, utilize, então, essas práticas para que você possa, então, trazer algo melhor, algo que funcione, independentemente se seja ágil, tradicional, o que quer que seja. E principalmente quando você chega em um local que você quer adotar, seja o ágil, seja qualquer outra coisa, que você chegue ali trazendo essas nomenclaturas, muito mais assustam, afastam do que de fato agregam. E aí isso, inclusive, faz parte de um processo de gestão de mudança. E aí o pessoal esquece tudo isso, né? Que isso é um processo de gestão de mudança e entende o básico desse processo, que é o quê? Você trazer as pessoas para perto, trazer os apoiadores. E como que você vai trazer isso? Conectando com a linguagem deles, adaptando. E aí, só para poder fechar esse raciocínio, a, é muito intrigante para mim as pessoas trazerem algo como agilidade, que tem no cerne
do seu conceito à adaptação, ou seja, agilidade fala sobre adaptação, e aí você chegar numa organização para querer adotar agilidade e não adaptar a sua visão de agilidade à realidade da organização. Pô, você está falando de algo que é adaptável. E como que você não vai adotar agilidade de forma adaptável? Ou seja, eu quero chegar com by the book, chegar lá com top goela down, para adotar aquela abordagem ali da forma que está escrito num manual, num framework, exatamente como está escrito, sem eu considerar as particularidades da organização. Então, para mim, isso nunca fez sentido, continua sem fazer sentido, que você está falando de algo que é adaptação, que é adaptável, e você não querer adaptar uma realidade que a organização precisa, ou seja, ter essa flexibilidade para você dizer o seguinte, eu vou utilizar parte desse conceito, dessa nova abordagem, naquilo que pode funcionar na organização, e vou manter aquilo que funciona, e vou fazer uma mescla dessas abordagens. O pessoal criticava muito o cascágio, o híbrido. Não significa você querer adotar um cascágio, não é isso. Para mim, o cascágio é o seguinte, você manter a mentalidade tradicional e manter essa mentalidade comando e controle e você querer fingir que você está adotando uma agilidade, simplesmente adotando cerimônias, nomenclaturas e papéis para dizer que você está adotando um Scrum, um Kanban, o que quer que seja da vida, né? Uma coisa assim que eu vejo eu participo de muito evento, tanto online, estou voltando agora o presencial, a gente vê muito case, muito bacana. Uma coisa que que as pessoas precisam entender é que os cases são maravilhosos, gente. Isso dá um insight bacana. Vamos ter vários cases no Conagile. Porém, o case foi aplicado em uma empresa. Case de sucesso, tá? Não é o case da sua empresa. O case da sua empresa é você que vai fazer. Então, tome cuidado com isso e não queira, né? O Júnior falou super bem sobre isso aqui. Então, sempre olhe se faz sentido na sua empresa ou não. Não é que deu resultado bom numa empresa que vai dar no seu, não é que o resultado tenha sido horrível numa empresa que pode ser horrível na sua. Tudo é avaliável. Ibson, quer um comentário? Não, eu acho que já está tranquilo aí que o Júnior falou, já contempla. Né? Assim. Não, Então, mas cara. Não, mas porque você trabalhar com transformação ágil é um problema muito sério. Inclusive, eu volto a dizer lá no Simulação de Projetos Ágeis, que é interessante, todo mundo chegando, né? As pessoas não conhecem esse universo ágil, e há problemas muito sérios, porque as pessoas não entendem que essa parte humana, né, que é a colaboração, né, a inspeção, a adaptação, a transparência, isso tudo, cara, isso está bem, quando a gente fala assim, como você falou, bem, fazia tempo que eu não escutava essa frase que eu tinha dito lá com o Vitor Gonçalves no podcast dele, né, que a agilidade trouxe mais humanidade, porque na realidade muda o paradigma da humanidade no trabalho, né? A transparência é uma coisa humana, né? Quer dizer, uma coisa que mexe muito com o humano. Eu lembro muito bem galera que eu trabalhei, né? Isso foi antes do Pipoca Ágil, né? Era analista de requisito, mas fazia uma parte de PO. Eu sempre conto essa história numa companhia telefônica, né? Não sei se todo mundo conhece, vou mandar aqui começa com O, né? E termina com I. Essas pessoas, não vou falar o nome dela toda, né? E lá no marketing, ia lançar um produto ligado à saúde. Eu falei, cara, vamos fazer um quadro Kanban aqui. Aí eu botei, né, no marketing lá e tudo, botei as três colunas, né, que era só para ver. Aí um cara olhou assim para mim e falou assim, pô, mas o que é isso? Eu expliquei rapidamente, né, aquele básico. O cara falou assim, pô, cara, acho que não vai ser legal para mim não, porque vai mostrar que eu estou atrasado nas minhas tarefas. Mas é aí que a gente quer chegar. Quer chegar. Por que você está atrasado? A gente não pode te ajudar? A gente não pode melhorar o processo, coisas desse tipo. Então, são situações que a gente tem que olhar, e a agilidade, em certos casos, né, assim que eu vejo comportamentos, atitudes, que é o todo mindset, né? Ágil é bem legal, acho bem interessante. O Júnior e Wagner, teve um camarada lá na Pipoca Ágil que ele lançou um produto aqui lá no Pipoca Ágil, que foi o Hebron, né? E esse Hebron, lembra do Hebron, né? Eu perguntei para ele aqui, vem cá, meu camarada, no ar,
Você não é da área da agilidade, você é contador. O que você acha da agilidade? Por que a agilidade está tão meio que sorrindo, as pessoas estão meio, não estão tão estressadas, que nem gerente de projeto, coisas assim, né, que eu falei com ele. Ele falou assim, Ailson, eu estou de fora aqui vendo, que eu acho bacana quando a gente aplicou, a gente está fazendo coisas no Agile, mas no Scrum, é que a gente tem um resultado em pouco tempo. Os resultados vão aparecendo e você não fica frustrado. A frustração não é tão grande, você pode frustrar em uma semana, 2 semanas ali, um mês, uma coisa assim, do que nos projetos que demoram muito e você tem um produto lá na frente, pode acontecer qualquer frustração, né? E eu sempre falo uma outra frase. Na agilidade, a gente não pode ter surpresas, né, cara? Está tudo ali no dia a dia, né? Então não pode ter surpresa. Você está falando o que está fazendo. Então é isso. Só para complementar o que o Júnior falou. Aí eu vou dar uma pergunta polêmica para vocês, cara, que estão assim, na frente, tá, tem contato, o Ibson tem o simulação de projetos ágeis e ele lidar com funcionários de outras empresas que contam, com certeza, às vezes, uma particularidade para ele e tal. Não precisa falar nomes aqui, tá? Não sei se existe isso aí, se a pergunta faz sentido ou não, mas o papel da liderança mudou, né? Ou ainda temos líderes travando a agilidade por medo de perder o poder, né? Eu estou perguntando isso porque a gente fala na agilidade da liderança, como a confiança, né, a colaboração, a gente tem que dar poder ao time. Então, na agilidade, a gente joga muito esses usos. E a liderança, pelo menos tradicional, quando você tira de você e passa para o próximo, você perde o poder, né? E aí que as coisas começam. Ainda tem líder no mercado, vocês veem que existe líderes com esse medo e não passa realmente o que deveria ser passado para o seu time? Vai, Júnior, vai lá, Júnior, vê se consegue Vamos lá. modificar aí. Falando sobre liderança, isso para mim é música para os meus ouvidos, né, cara? Que é um tema aí para mim que de fato, eu gosto muito, estudo, ensino, enfim, e realmente para mim faz muito sentido, porque eu acredito, de fato, né, inclusive está aqui do meu lado, meu livrinho aqui, 75 lições de liderança de Jesus. Além desse livro, tem mais dois aí que eu fui líder e coautor com a jornada colaborativa, além do mestrado também ter sido em liderança, a dissertação. Então, é um tema que realmente aí já há mais de 10 anos eu pratico e estudo, né? E para mim, cara, de fato, eu ainda vejo uma grande barreira nas organizações para essa mudança do perfil de liderança, de entender de fato que a gente precisa de líderes mais. Aí eu vou usar a palavra, mas não significa que a gente está falando aqui especificamente de utilizar um método ágil, não é isso, né? Mas de uma liderança mais ágil, ou seja, que tenha essa mentalidade mais colaborativa, de ser um líder servidor, de fato focar na entrega de resultado, focar naquilo que é de valor. E, de fato, a gente vê muito ainda nas organizações esse perfil de liderança mais para chefe do que para líder, né? Ou seja, comando e controle, do cara estar preocupado ali em realmente ser o último a ter a palavra, e ele tem uma dificuldade muito grande de fato, de lidar com um ambiente mais colaborativo e principalmente com essa nova geração que vem chegando aí no mercado de trabalho. Então, eu vejo ainda em muitas organizações esse perfil de liderança mais comando e controle ainda, e eu não estou falando aqui, ô Wagner e Ibson, de uma resistência somente ao ágil, né? Na verdade, estou falando de uma resistência a uma nova forma de pensar e agir, a trazer, de fato, novas abordagens, a incorporar um ambiente mais colaborativo, de mudar esse perfil para que ele seja, de fato, alguém que vai inspirar as pessoas, que vai fazer com que as pessoas elas consigam se conectar a um propósito maior, ao propósito da organização. Isso porque, na maioria das vezes, a própria organização também não tem um propósito muito bem definido ou um propósito inspirador que faça com que as pessoas se conectem a isso. E justamente porque a cultura da organização ela é uma cultura ainda muito engessada, muito tradicional, muito comando e controle. Então, eu vejo que há realmente um espaço gigantesco para que a gente trabalhe esse perfil de liderança, para que a gente consiga trazer mais humanidade, mais humanização ao trabalho, como eu falei aquela frase lá desse meu amigo filósofo Ibsen Cabral. Justamente para que a gente possa ter essa maior humanidade no trabalho, para que a gente, de fato, e é por isso que eu escrevi esse livro também, né? Porque, assim, quando
quando a gente fala aqui do exemplo de liderança de Jesus, eu não estou aqui nesse livro querendo evangelizar, né? Não Uhum. o objetivo desse livro não é isso, mas é trazer lições que, para mim, são muito importantes e que mostram que existe e sempre existiu uma forma diferente de se liderar, ou de ter um perfil de liderança, uma liderança mais servidora e tudo mais. Tem uma frase, inclusive, que eu uso lá no treinamento de liderança ágil, que é uma frase que ela foi cunhada. Eu estou falando aqui de um modelo de liderança que, para mim, é o maior, melhor e mais perfeito modelo que já existiu, que existe há 2000 anos, mas eu estou falando agora de um outro expoente que não é nenhum grande guru da atualidade, né? Então, a gente vê que as bases dessa liderança já existem há muito tempo, e aí traz uma reflexão para a gente muito importante de onde a gente se perdeu nos últimos 100 anos, cento e poucos anos Uhum. aí, com a Revolução Industrial, com a mecanização do trabalho, enfim, uma série de coisas que a gente poderia entrar aqui, mas que é uma frase do sexto presidente dos Estados Unidos, que é o John Quincy Adams, se não me engano, agora me fugiu o sobrenome dele, que ele fala o seguinte: se você for capaz de fazer, se você inspirar as pessoas a sonharem mais, a fazerem mais, a se entregarem mais, você de fato é um líder. Então, é de fato você ser um líder que inspira as pessoas, que faz com que as pessoas se movam, para que de fato traga uma motivação intrínseca, ou seja, aquela motivação que vem de dentro para fora, muito mais do que meramente você ficar ali com a motivação extrínseca, colocando a cenourinha ali na frente do coelho para que ele consiga correr mais rápido, né? Bacana. Só assim, todo mundo conhece como John Adams mesmo, Júnior. O sobrenome é só isso mesmo. É John John Quincy Adams. John Quincy Adams. Isso. Quincy John mesmo. Quincy Adams. Quincy Adams. E assim, muita coisa também da liderança, depois de passar a palavra para o Y, a gente tem que entender também que nós estamos em plena mudança de geração, gente. As pessoas, atualmente, o perfil das pessoas que vão assumir o mercado de trabalho nos próximos anos é totalmente diferente daquela nossa época, cara. É assim, é uma coisa que eu acho que passa despercebido por muitas empresas que está sendo mudado isso e quer manter como sempre manteve. Uma coisa da escola, não vou entrar em detalhes como o Júnior falou aqui, né? Por que que a escola é como ela é hoje? Porque naquela época, né, a ideia era ensinar o trabalhador para trabalhar nas grandes empresas e ponto, acabou. Era 50 pessoas vendo a aula ali, só ouvindo ali e o professor na frente. Isso aí é antigo, é arcaico, mas não vou entrar em detalhes com relação a isso, né? E queria passar a bola para o Ibson para ver alguma visão, se ele tem alguma percepção É, também, se teve algum contato, se teve algum feedback de alguém aí sobre esse termo, esse item, Ibson. liderança, né? Bom, eu vou pegar até um negócio interessante para um gancho teu final agora, sobre sala de aula, sobre educação. Sabe aquela história, né? Que o viajante no tempo, o único lugar do viajante do tempo que ele se sentiu seguro na passagem do tempo moderno, ele passando de época, né, décadas no tempo moderno, é a sala de aula que não muda, né? Ele tá, quando ele vai para frente ou para trás na era moderna, o colégio e a sala de aula é um ambiente que tem um professor, os alunos, e era o único lugar que ele conseguia ficar, né, mais confortável, tá? Mas falando de liderança, cara, eu fiz um episódio na Podcast e eu fiz uma provocação, tá? Coloquei, foi até interessante que essa essa fala, né, eu coloquei a provocação assim: será que o comando controle ele é um sinal de uma pessoa insegura? Quando você é um líder, tá, em que você delega, né, você empodera o time, você confia no time. Tá? Que eu lembro muito bem que, como a gente aqui, né, acho que a maioria aqui está com cabelo branco, né? Os cabelos que tem alguns brancos, né, cara? Alguma coisa nevada aí. Né? E a gente pegou muito esse termo, né? E a gente foi muito chefiado, né? Então a gente foi muito de receber ordens. A gente sempre recebia ordem. Nossa, recebia ordem e você não tinha, né, autonomia, né? Você estava sempre aguardando a ordem do chefe, né? Você estava aguardando ali, sempre em prontidão. E o interessante, voltando lá na simulação de projetos ágeis, já que você tocou, isso vem muito, assim, as pessoas chegam
no projeto de simulação de projetos ágeis, eu tive problemas, né? Eu tive que enquadrar, eu tive que falar com as pessoas assim, o gerente de projeto, e que ser PO, tá? E ele chegou na primeira reunião, como PO do time, ele deu problema, e ele veio ligar para mim, pô, você tive um problema na primeira reunião, lá já deu uma gritaria, lá um bafafá. Me conta aí o que você fez, né? O que aconteceu, né? Aí, olha só, eu como PO pedi para o pessoal, né, passei para eles as regras sociais do grupo. Eu falei, o que é isso, regras sociais? É o seguinte, nas nossas reuniões, a câmera tem que ser aberta, é obrigatório, não tem celular, tudo de coisa. Eu falei, caramba, cara. Vem cá, meu amigo, você é o quê aqui? Você é PO, né? Você não é gerente de projeto. Ou você não é o assim, você não é o senhor do, né? Você não é chefe ali. A gente não tem isso, não é isso, cara. E o cara não, cara, sem brincadeira, a pessoa não estava entendendo. Por quê? Ela foi todo o contexto formatado em gestão, mas em gestão de comando e controle, controlar as pessoas. E a gente está vivendo uma situação bem legal, que o mundo está muito criativo, né? E a gente pode criar mais. E a criação, ela está desassociada justamente ela está ligada justamente à liberdade, né? A você ter liberdade de você criar coisas. Uma outra coisa também que eu acho legal hoje em dia, você vê que a concorrência, né, com a própria tecnologia, né, a TI, né, a área de tecnologia está crescendo muito, então há muita concorrência. Então, se você não se adaptar, você dança. Então, quando eu vejo líderes, né, que se dizem líderes, mas... E também tem outro caso também que eu vou contar, liderança, né? Que teve um rapaz lá na simulação que falou assim, eu sou sênior em QA, né, na área de qualidade. Falei, que legal, bacana. Aí eu posso ser o QA, o QA não, o sênior do time? Falei, pode, claro. Mas eu me toquei depois, falei assim, vou falar com ele de volta, mas explicar, não estou entendendo, por que você... Qual é a tua atuação aí? Aí eu só queria ser o sênior dos QAs no time. Eu falei, tá legal, pode ser, não tem problema nenhum, não. Mas ele me pediu uma coisa, Ibson, você pode mandar um áudio, um vídeo lá para o grupo dizendo que a partir de hoje eu sou o líder de QA? Eu falei assim, não, meu amigo, não vou fazer isso não, cara. A liderança se conquista, tá? Você se torna líder, você não vou colocar você como líder. O grupo se escolhe. O grupo te escolhe, você tem sempre o... Então, essa coisa de... A gente está vivendo um momento muito de diferença, e também pegando essa juventude, né? Hoje em dia nós temos os novos ricos, né? A internet proporcionou, né? Os novos ricos, né? Que são influencer, aquela galera que ganha grana, então o comportamento mudou muito. Mas eu posso fazer até um comentário bom. Hoje em dia eu trabalho com pessoas novas muito boas. Cara, eu estou assim... É difícil falar do meu trabalho atual, mas no meu trabalho atual eu posso falar que eu estou com várias equipes, né, eu trabalho com várias equipes, mas com uma garra. Eu falo, caramba, essa geração, nessa parte que eu estou trabalhando, nessa empresa que eu estou trabalhando, cara, está sensacional. Eu fico assim, caramba, se eu tivesse a capacidade deles, na idade deles eu estava muito suave. Cara, a gente era muito travado na nossa época, Júnior e Bibson. Não, mas a equipe que eu estou aqui, a galera que eu estou trabalhando em volta, são várias pessoas de 20 a 25 a 30 anos, cara, é uma competência, né? É uma coisa assim, uma responsabilidade muito boa. Mas claro que há uma outro tipo de grupo aí que tá difícil, mas a gente vai levando, tá? Eu vejo meu filho, né? Meus filhos estão de um outro patamar. Eu sou da época onde se você tinha a Barça, você tinha o poder, né, do conhecimento. E eu acho que 1% da população conseguia comprar uma Barça, né, que hoje era valor de um carro. Não sei se vocês lembram disso. Então tinha outros modelos padrões e tal, mas assim, o conhecimento está popularizado. As pessoas estão hoje, eu converso com meu filho hoje, cara, coisa que eu nem imaginava. Eu conversar com meu pai, na época eu nem sabia que existia, né? Ele me faz cada pergunta aqui, fala assim, filho, você tá na época de saber disso, cara? Porra, você tá com 15 anos de idade, vai viver, vai brincar, né? Mas cara, assim, não é. Meu filho com 9 anos, cara, faz cada pergunta que... por causa da quantidade de informação, né, cara? O acesso à informação e
E assim, realmente está tudo muito mais facilitado, né? Óbvio que também está muito mais perigoso, porque Sim. a desinformação é um monte de besterol aí que a gente acaba consumindo no meio disso tudo, também é muito grande, mas hoje tem muito mais informação, e aí ele faz perguntas às vezes, aí eu falo, filho, eu não sei, ele pesquisa no Google, porque justamente porque é muito fácil hoje você ter resposta. Não, até as coisas mais básicas, né, mudando, saindo da agilidade aqui, fui conversar coisas, né, pessoais com um dos meus filhos e, assim: "Pai, eu já sei". Eu falei assim: "Como assim, você sabe?". "Ah, eu pesquisei", né. Na minha época, não vou falar o que assunto que é, mas são assuntos de pai e filho, né, quem é pai aí vai entender o que eu estou querendo dizer. Mas assim, gente, a ideia era bater um papo mesmo sobre essa polêmica, né, sobre a visão de vocês nesse universo, e deixar que agora, né, vamos lá, eu vou fazer uma coisa aqui que eu não costumo fazer, eu estou vendo que tem pessoas na rede social, vou deixar aqui um finalzinho, para dar a oportunidade de quem está nas redes sociais vir aqui para Digital Edu, tá? Eu vou colocar aqui, tá no chat aí, ó, digitaledu.com.br. No chat não, desculpa, na tela. É o site. E também vou colocar o QR Code aqui para vocês. Escaneie o QR Code, vem para Digital Edu, faz um cadastro gratuito ali, tá? Você vai ver uma opção lá de pago, mas não tá valendo, é futuro. Vai ter um plano pago futuramente para quem fizer sentido, né? Mas tudo que é gratuito hoje vai continuar gratuito, nada vai ser tirado. Então, faz o cadastro gratuito, acessa o Digital Edu ao vivo, clica na live e no final aqui eu vou fechar as redes sociais e eu vou fazer uma surpresa para quem está aqui ao vivo com a gente, tá? Então, eu queria deixar uma última pergunta, né? Eu sei assim que o Júnior tem um horário, um programa, um programa não, gente, um compromisso, né? Então eu queria fechar aqui, até Júnior, para você também despedir da turma que está com a gente aqui, falasse assim, se você pudesse hoje mudar algo, tá, do Manifesto Ágil, se você pudesse reescrever uma coisa que você mudaria, ou nada seria mudado? Boa pergunta, Wagner. E aí entra justamente na questão que eu falei lá no início. Para mim, o que está no Manifesto Ágil não precisa ser mudado. Eu até vi aí recentemente uma crítica, né, ao próprio Jeff Sutherland e ao Ken Schwaber, que eles criaram um expansion pack aí do Scrum com 50 páginas. E o grande benefício, sei lá, o grande mote que a gente poderia utilizar com relação ao Scrum foi justamente a sua simplicidade, né, e tudo aquilo que o Scrum trazia. E, na verdade, faz sentido até ter o Expansion Pack, porque ali você está falando de outros aspectos que o Scrum não cobria. E obrigatoriamente, ou necessariamente, melhor dizendo, o Scrum ele era simples e leve justamente para poder facilitar a sua implementação. Só que surgem diversas dúvidas, enfim, cenários que as pessoas não contemplam quando vão fazer uma adoção de uma abordagem. Então, falando do manifesto em si, para mim eu não mudaria nada. Simplesmente só o fato, que aí também faz com que as pessoas entendam erroneamente o manifesto ágil, no sentido dele ter sido criado naquele momento, naquela situação, naquele contexto, dentro da indústria de desenvolvimento de software. Então, inicialmente, ele tinha ali uma ligação muito, muito forte, muito clara com o ambiente de desenvolvimento de software. Só que isso tudo se expandiu. E aí, se eu pudesse somente mudar alguma coisa no manifesto ágil para deixar mais claro para as pessoas que entendem erroneamente o manifesto ágil, é tirar esses termos que o manifesto tinha ali ligados ao desenvolvimento de software. Só isso, porque tudo que está ali é válido, e se as pessoas olharem para o manifesto ágil e entenderem que aquilo ali fala a respeito de uma mudança no ambiente da sociedade, no ambiente das organizações, com relação à complexidade, a você estar num ambiente em que se torna cada vez mais complexo e lidando cada vez melhor com as incertezas, que é justamente o momento que a gente vive hoje no nosso mundo, e cada vez mais assim a gente passa por transformações cada vez mais aceleradas, drásticas, profundas, enfim, e que a agilidade ela se aplica totalmente a esse ambiente que as organizações vivenciam, que a gente vivencia na nossa sociedade. Então, o Manifesto Ágil ele se aplica totalmente.
simplesmente se a gente pudesse tirar somente essa menção a desenvolvimento de software para deixar mais claro às pessoas que ele continua válido e continua sendo aplicável, e se você aplicar os valores e princípios do Manifesto Ágil, certamente você vai ter um ganho gigantesco dentro da sua organização, porque vai permitir que a sua organização se torne verdadeiramente uma organização ágil. E isso principalmente é válido para as lideranças e a alta gestão, porque uma organização, para que ela se torne verdadeiramente ágil, ela precisa, o seu C-level, a sua liderança, ela precisa abraçar esses princípios ágeis para que, então, vivencie isso no seu dia a dia e possa obter a grande vantagem que a agilidade nos traz, para além dos métodos e frameworks e qualquer outra coisa que a gente pode utilizar, porque, como o próprio nome já diz, método é meio para que você possa alcançar um determinado objetivo. Então, você vai se valer, você vai usar como uma bengala, vamos dizer assim, você vai se valer dos métodos, dos frameworks, para que você consiga alcançar esse objetivo. Mas na base de tudo, no fundamento de tudo, tem que estar os princípios ágeis, que são eles que vão fazer a grande diferença, onde quer que você esteja. Então, aproveitando aqui para me despedir, obrigado aí pelo convite. Antes de despedir, fala para a turma onde que elas vão achar o livro, cara, o livro de liderança. Não, sim, tá até aqui, eu ia falar exatamente agora. Então tá bom. Então, já que a gente mencionou do livro, até troquei meu nomezinho ali, coloquei também, @liderança de Jesus no Instagram. Então, lá você pode obter as informações acerca do livro, onde comprar, ele está disponível na Amazon para comprar fisicamente, tem também aí como e-book em várias plataformas, enfim, né? Então, pode comprar no meu próprio Instagram, nesse próprio Instagram aí que eu coloquei. Lá a gente já tem várias lições de liderança, tem vídeos, tem posts contando um pouquinho para você entender como é que as lições estão distribuídas no livro. São 75 lições que servem muito mais do que meramente você pegar esse livro ali e ler de cabo a rabo, acaba servindo muito mais como um guia, né, um manual de consulta, onde você, de repente, está precisando lá de aprender alguma coisa sobre, por exemplo, gerenciar conflitos, aí você vai lá no capítulo 21 e vai obter algumas lições ali importantes de como gerenciar conflitos no ambiente que você estiver. Então, quem quiser ir lá, então siga no nosso Instagram, adquira o livro também, interaja com a gente vai estar sempre disponível e aberto, como eu sempre estive aí, porque faz parte do meu propósito transformar vidas através do conhecimento, enfim. Então, podem se conectar comigo tanto nesse Instagram, como também no LinkedIn, no meu LinkedIn, e vai ser um prazer a gente poder interagir. Então, obrigado aí, Wagner e Ibson aí pelo convite, da gente ter a oportunidade de estar aqui. Valeu. E, claro, chamando a galera aí para o nosso Conajai, que começa semana que vem. Eu vou estar lá em 2 momentos, e, na verdade, 3 momentos. Vou estar moderando ali uma palestra, enfim, e vou estar também palestrando e depois participando do painel de encerramento no último dia, logo no finalzinho ali do dia, palestrando e participando do painel a seguida, né? Então, estejam com a gente no Conajai, se inscrevam, vai ser um prazer ter vocês lá, justamente com essa grande festa da agilidade online, onde a gente traz grandes feras aí para poder ajudar no desenvolvimento e no conhecimento da galera. Valeu, pessoal, obrigado aí, um grande abraço aí, até semana que vem. Maravilha, Júnior, sucesso, meu amigo! Mas é isso, gente. Eu quero mandar um abraço, né, para o pessoal lá da Europa. Tá? São 4 times que eu tenho lá do Simulação de Projetos Ágeis. Eu estava antes com um time, tá, lá da Europa, então eu quero mandar um abraço muito forte à galera lá, um apoio, o pessoal está se dedicando legal, cara. O profissionalismo, assim, cara, impressionante, cara. A galera é boa. Inclusive, depois a gente vai conversar com mais calma sobre o profissionalismo dessa galera aí. Maravilha. Então é isso, Wagner. Tamo junto. Semana que vem, conagile.com.br. Aproveita e segue a gente lá, que vai ser bem legal, muita informação bacana. Valeu. É isso aí, Fechou pra mim. Sucesso, meu amigo. Até sábado que vem, não, até terça-feira. E sábado que vem, novamente, com o Sabadão Pipoca Ágil. Sabadão. Isso aí. Um abraço, turma. Valeu.